batismo da ceia do Senhor de forma definitiva. Tá ok, irmãos? Então, é importante nós entendermos, né, algumas questões sobre isso, sobre o batismo e a ceia do Senhor. E sobre o que de fato, né, envolve isso, né, essas duas ordenanças deixadas por Jesus. A gente já, em algumas aulas anteriores, nós já temos falado o fato de que alguns líderes religiosos, né, no afã de sustentar, de justificar doutrinas que não estão na Bíblia, né, eles afirmam que o batismo substituiu a circuncisão e a ceia do Senhor substituiu a Páscoa, né? Existe todo esse que a circuncisão e a Páscoa era somente para os judeus e que o batismo e a ceia do Senhor trazem um significado mais universal, por isso que Jesus acabou com a circuncisão e a Páscoa e instituiu a ceia do Senhor e o batismo, porque circuncisão e Páscoa era somente para o povo judeu, e batismo e ceia agora para todos os cristãos, né? Então, eu quero ver, meus irmãos, o que a Bíblia fala sobre isso. Nós temos proposto em nosso coração estudarmos, de fato, o que a Bíblia fala sobre as coisas. Não é o que o teólogo A, o teólogo B, o teólogo C, ou o teólogo patrístico A, B ou C, seja Calvino, seja Armínio, seja Lutero, seja Zwingligo, enfim, seja John Wesley, qualquer um desses homens tem os seus méritos e tal, mas eles não são Jesus. Eles não são Jesus, né? Eles não detêm a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Então, é nele que nós devemos nos fiar, né? Nós temos estudado, falamos com os irmãos, né? E temos, na última aula, exemplos claros disso. Por exemplo, Lutero, ele foi o cara que inaugurou a reforma. Ele foi o cara que, de fato, eu não diria até inaugurou a reforma, porque a reforma, né, ela começou séculos antes. Séculos antes já haviam pessoas que não concordavam mais com os métodos, a teologia e o ensino da Igreja Católica. Por exemplo, anos antes de Lutero, nós temos John Hus, que foi considerado um grande reformador também. Só que Lutero, ele foi o cara que teve a iniciativa de reforma dele foi a mais abrangente. Então, por isso que se acredita a Lutero, né, o início da reforma protestante. Mas a reforma protestante ela não surgiu com Lutero, não. Ela surgiu muito antes. É só estudar a história da igreja, e nós vamos estudar a história da igreja, né, nas próximas aulas. Por isso, não perca, você que está assistindo no YouTube, nós vamos estudar a história da igreja nas próximas aulas. Então, Lutero, por exemplo, vamos pegar Lutero, porque ele é o grande nome da reforma. Lutero, ele acreditava, vou dar só um exemplo da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, para Lutero, ele acreditava num negócio que a gente chama de consubstanciação. O que é isso? Depois que você orava, né, depois que você consagrava os elementos da ceia, Lutero acreditava que quando você comia o pão e bebia o vinho no ato da ceia do Senhor, você não estava comendo somente pão, mas parte daquele pão se transformava de fato em corpo de Cristo e parte do vinho se transformava de fato em sangue. Então, você bebia vinho misturado com sangue, você bebia pão misturado com o corpo de Cristo. Quem acreditava nisso? Lutero, meus amados. Lutero. Consubstanciação. Calvino, né? Calvino acreditava que
quando você participava da ceia do Senhor, isso eu estou dando um exemplo da ceia do Senhor. Quando você participava da ceia do Senhor, você, quando comia o pão e bebia o cálice, ele, diferentemente de Lutero, ele não acreditava que pão e vinho se transformavam, parte disso, em corpo e sangue de Jesus. Ele não acreditava na consubstanciação. Mas ele acreditava que quando você recebia o pão e vinho, você recebia a graça do Senhor Jesus. Como se a graça do Senhor Jesus fosse uma substância que fosse entregue em medidas, né? Toma um pouquinho de graça aí, um pouquinho de graça aqui, um pouquinho de graça aqui, né? Quer dizer, hoje nós sabemos que isso é um absurdo, mas igreja presbiteriana, igreja metodista, igreja luterana e várias igrejas protestantes, né, ainda acreditam nisso, ainda acreditam que o batismo e a ceia do Senhor, por exemplo, como nós já estudamos em aulas anteriores, e aí você vê lá os vídeos anteriores, se você quiser ver, né? Se você quiser aprender. Nós vimos em aulas anteriores que as pessoas acreditam nisso ainda, mas acreditam que quando você é batizado, você recebe graça do Senhor Jesus. E quando você toma a ceia, você recebe graça do Senhor Jesus. E aí você vai para a Bíblia, o livro-texto, tu não vê uma menção disso. Nem nos ensinos do apóstolo Paulo, nem nos ensinos do apóstolo Pedro, nem nos ensinos do professor Mor, que é o nosso Senhor Jesus. Então é importante, amados, nós entendermos isso, ok? Nós entendermos isso. Então a primeira coisa que eu quero ver com os irmãos, é sobre a graça, meus amados. Vamos entender uma coisa. A universalidade da graça, ela é pregada e ensinada desde o Velho Testamento, né? A circuncisão era um rito que foi instituído por Deus junto a Abraão, mas esse rito, ele era o quê? Ele era um rito que simbolizava o fato de que a Abraão foi creditado justiça pela fé. Isso nós já estudamos em Romanos. Romanos, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, vai embora até o capítulo 11. Eu estudei todos esses capítulos com os irmãos. Estudamos também várias, quase o livro de Gálatas todo, nós já estudamos. E a gente viu que na argumentação do apóstolo Paulo, a gente vê claramente ali, o que a gente vê claramente ali? A gente vê que Paulo sempre defendeu que o homem foi salvo pela fé, né? Usando o meio, a fé. Então, o meio de salvação é a fé. Eu vou repetir. O meio de salvação é a fé. Não é o batismo, não é ceia do Senhor. Batismo e ceia do Senhor não são meios de salvação. Você não recebe graça nem pelo batismo, nem pela ceia do Senhor. Pela graça sois salvos, ou seja, pela graça, você recebe a graça no ato da salvação por meio da fé. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, quando Deus ele institui, né, a circuncisão para Abraão, né, e a partir ali dos seus descendentes, todos aqueles que a partir de Abraão, todos os seus descendentes, né, deveriam ser circuncidados como o quê? Como símbolo de fé, né? Porque a Abraão foi creditado isso como justiça. A gente viu isso em Romanos capítulo 4, quando Paulo ele faz aquela famosa pergunta: meus irmãos, quando Deus fala que Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça, Paulo ele fala assim: meus irmãos,
Quando Deus falou que Abraão creu e isso foi creditado, lhe foi creditado como justiça, Paulo ele faz uma pergunta interessantíssima. Está escrito lá, meu irmão, em Romanos capítulo 4. Foi antes ou foi depois da circuncisão? Ele pergunta. Ele diz assim: sob que circunstâncias? Antes ou depois da circuncisão? Aí ele diz: antes. Porque a circuncisão foi instituída quando? Né? Vamos lá para Gênesis. Vamos lá para Gênesis. Veja que Gênesis é antes da lei. Não tinha lei aqui ainda não, tá, irmão? Vamos lá. Gênesis, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17. Vou ler do 1 ao 14, tá bom, queridos? Eu vou ler do 1 ao 14, você acompanha aí. Mas acompanha prestando atenção naquilo que você está lendo. Sabe por que as pessoas não entendem? Sabe, amado? Quando você conversa com uma pessoa que você ama, que você realmente ama, você presta atenção naquilo que a pessoa está falando. Então vamos prestar atenção naquilo que Deus vai falar com a gente? Olha só. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, quantos anos Abraão tinha? 99. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu conserto contigo, ou seja, a minha parte, conserto, vou fazer uma aliança contigo, fazer um conserto contigo. Conserto é uma via de mão dupla. Eu tenho responsabilidades, você tem responsabilidades. É isso que Deus. Da minha parte, quanto a mim, eis o meu conserto contigo. E serás pai de multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão. Abrão significa exaltado. Mas Abraão. Abraão significa pai de nações. Ok? Então Deus muda o nome de Abraão de exaltado para pai de nações. Por que Deus faz essa mudança? Será o teu nome, porque por pai de multidão de nações eu tenho te posto. E te farei frutificar grandissimamente. E de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Olha só, qual o seu concerto? Ou seja, eu sou o seu Deus. E aqueles que serão os seus verdadeiros descendentes também terão a mim como Deus. Ou seja, então, desde aqui, Deus está falando que os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que o são pela fé. É a mesma coisa que Paulo fala em Romanos, capítulo 4, do 4 ao 11. Paulo vai dizer assim: olha, descendente de Abraão não é aquele que é nascido da carne de Abraão. Descendente de Abraão é aquele que é nascido pela mesma fé que Abraão teve em mim. É isso que Deus fala. Então perceba que a promessa feita a Abraão, a aliança feita com Abraão, pressupõe a existência de uma consciência e de uma decisão consciente pela fé. Ok? Vamos continuar. E te darei a ti e a tua
semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu conserto, tu e tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu conserto que guardarei entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. E todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne de vosso prepúcio. Isso será por sinal, eu vou repetir. Isto será por sinal do concerto entre mim e ti. Então perceba, amado, Jesus, não tem dificuldade. Perceba que Deus fala, a circuncisão é o sinal do concerto que eu fiz contigo. O concerto que Deus fez com ele é o fato de Abraão e seus descendentes terem o Deus Jeová, terem Jeová como Deus através da fé. Esse é o concerto. E a circuncisão, pastor? É o sinal, é o símbolo, é um rito que significa isso. Circuncisão, meu amado, é isso. Amém? Circuncisão é isso. Veja que isso aqui é o que está escrito na Bíblia, e eu estou lendo Gênesis. Vamos lá? Vamos continuar? E aí, como é que se dá o rito? O rito, né? Isso aqui já é ritual. Ritual é uma ação externa que simboliza algo real que aconteceu internamente na pessoa. Ninguém, meu amado, é transformado por rito. Por isso que esse negócio de ato profético, a gente tem que ter muita reticência em relação a isso. Eu vou fazer um ato profético. O Brasil é do Senhor. Até hoje o Brasil não é do Senhor. Tá? Então vamos tomar cuidado com isso mesmo. Vamos crescer espiritualmente. Vamos crescer espiritualmente. Né? O que ele vai começar a partir do verso 10, ele vai dizer o quê? Ele vai começar a estabelecer o rito, mas o rito em si não traz a transformação espiritual. O rito em si não é capaz de transformar sobrenaturalmente ninguém. Quem é que transforma o sobrenatural da pessoa? O Espírito Santo de Deus através da fé na aliança feita a Abraão. A fé da aliança feita na Abraão, nós já falamos isso, é Jesus. A promessa feita a Abraão é Jesus. Vou repetir. A promessa feita a Abraão é Jesus. Paulo vai dizer isso com todas as letras. Ok? Vamos continuar. Este é o meu concerto. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Que todo macho será circuncidado, e circuncidarás a carne do vosso prepúcio, e será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo macho, nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que for da tua semente. Com efeito, será circuncidado, nascido em tua casa, e o comprado por dinheiro, e estará o meu conserto na vossa carne, por conserto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu conserto. Por quê? Porque quebrou o meu conserto. Então, meus amados, esse negócio de que o batismo substituiu a circuncisão
por questão de universalidade, isto é conversa fiada. Porque o que Deus está falando aí? O escravo comprado e o estrangeiro. Ou seja, a circuncisão sempre teve caráter universal. Vou repetir. A circuncisão, biblicamente falando, a circuncisão, ela foi instituída por Deus com caráter universal. Ok? Ah, pastor, mas hoje a gente não é circuncidado. Lógico. Por quê? Porque isso aí foi abolido, meu irmão. Esse negócio foi abolido. Por que foi abolido? Paulo vai dizer que a verdadeira circuncisão não é a que é feita na carne, e sim no espírito. Vamos ver se é isso mesmo? Abre lá a sua Bíblia. Não acredita em mim, não, meu amado. Acredita na Bíblia, tá? Abre aí. Romanos capítulo 2. Romanos, nem fica doido com a gente, porque a gente abre a Bíblia e mostra. Romanos capítulo 2. Abra a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 2. Né? Argumentação paulina. Por que vocês acham, tá? Você que tá vendo isso, por que vocês acham que está vendo esse vídeo no YouTube, e você que está assistindo a aula aí na EBD, por que da EBD aí na comunidade, vocês estão ao vivo aqui com a gente, né? Por que vocês acham que Paulo foi tão incompreendido na época dele? Por que Paulo foi o apóstolo que foi mais perseguido? Especialmente pelos judaizantes, pelos estoicos, pelos helênicos. Por que, meus amados, Paulo? Porque Paulo, meu amado, ele compreendeu, não que os outros não compreenderam. Veja, querido, escuta o que eu estou dizendo para você. Não é que Pedro não compreendeu, Tiago não compreendeu, João, todos os apóstolos compreenderam exatamente aquilo que Jesus falou. Só que Paulo, ele, em virtude de suas capacidades, em virtude de ser um judeu helênico, em virtude de seu conhecimento da cultura grego-romana, ele foi capaz de sistematizar melhor a doutrina da graça. Por isso que Pedro, lá na carta dele, vai dizer assim, Paulo, né, que escreve coisas que são difíceis de entender e que os indoutos, né, os maus, as pessoas mal intencionadas pegam e distorcem para a sua própria condenação. Não é isso que Pedro vai falar dos escritos de Paulo? Por quê? Por que para Pedro era difícil entender? Porque Pedro ainda tinha muita tradição judaica nele, né? Pedro tinha muita tradição judaica nele, amado. Por isso que era difícil para ele entender. Se você vê Atos capítulo 10, se eu não me engano, quando Pedro vai pregar na casa de Cornélio, né? Ele tem aquele sonho de um véu. Vocês lembram desse sonho? Pedro, ele tem um sonho de um véu que era baixado do céu, segurado pelas quatro pontas, e dentro deste véu tinha toda espécie de animal imundo. Tracajá, tambaqui, né, jacaré, né, tinha tudo ali. Descia porco, né, costela de porco, lombinho de porco, pernil de porco, tinha tudo ali. E aí Deus falava assim, mata e come. O que é que Pedro respondeu? Para Deus, não foi para qualquer um, não, foi para Deus. O que é que ele respondeu? Senhor, nunca em minha vida entrou coisa imunda em minha boca. Aí Deus falou, por que tu está falando que é imundo aquilo que eu tornei puro? Né? E isso aconteceu 3 vezes. Logo em seguida, né? Por isso que tem que... É fogo, meus irmãos. Tem que ler a Bíblia pedindo para o Espírito Santo revelar para a gente. Logo em seguida, acabou de ter o sonho, quem é que chegou? Os emissários de Cornélio.
Cornélio, meus irmãos, era um gentio da corte italiana. Ele não tinha nada de judeu, mas era um homem bom, era um homem que orava a Deus, era um homem que estava buscando a Deus, buscando conhecer Deus, mas ele ainda não passou por aquele processo do a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Então precisava que alguém levasse a palavra para Cornélio. E aí Deus falou o quê? Deus falou, Pedro, vai pregar. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, qual a primeira coisa que Pedro faz? Qual a primeira coisa que Pedro faz? Se justifica. Olha, vocês sabem que eu, como judeu, não poderia entrar na casa de gentios e comer com vocês, falar com vocês, mais Deus e tal, tal. Ele foi se justificar, né? Então, por isso, amados, Deus veio para todos. A graça de Deus é para todos. Deus salva todos pela graça por meio da fé, desde a criação do mundo, e louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Ah, pastor, mas e esse negócio de batizar criança? Tem igreja que o batismo salva, tem igreja que tem igreja que tem 7 sacramentos. Isso é invenção humana. Não tem nada disso na Bíblia. Vamos lá. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, a partir do verso 17. Eis que tu tem por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus. E sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guia de cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor de nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não deve furtar, furtas. Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos e comete sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Só até aí. Depois eu continuo. O que Paulo faz? Meu? Paulo está sendo, sabe o quê? Sarcástico aqui, mesmo. Paulo está falando, olha, você que é judeu e pensa que é o rei, a última bolacha do pacote, você que é judeu e acha que é o bambambam, bam, bam, você que é judeu e acha que é instrutor né? Instrutor de criança, e você que acha que é o mestre da lei, né? Você que acha que é um rabino, você que pensa que é alguma coisa por causa da lei, por que você, que acha que é isso tudo, transgride a mesma lei que tu ensinas? É isso que Paulo está dizendo. Vamos lá, a partir do verso 24. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Sabe o que Paulo está dizendo? Cara, tu não engana ninguém. Nem quem conhece nem quem desconhece a lei, tu engana. Olha só o que Paulo está falando. Tu não engana ninguém, rapaz. Você que prega uma religião legalista, você que prega uma religião baseada em dogmas, baseada em rito, você que prega isso, né? Até os gentios sabem que tu está errado, é isso que Paulo está falando. Verso 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se tornou em incircuncisão. Ou seja, se você não guardar toda a lei,
a tua circuncisão é como se você não fosse circuncidado. E aí a pergunta é: quem é que guarda toda a lei? Quem é que guarda toda a lei? A própria Bíblia responde: ninguém. Só teve um nessa terra que viveu sem pecado. O nome dele é Jesus Cristo. E só. Pastor, onde é que está escrito isso? No próximo capítulo de Romanos, querido. Romanos 3:23, mais conhecido que andar para frente. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Alguém observa toda a lei? Não, ninguém. Então, diante de Deus, se você circuncidou ou se você não circuncidou, diante de Deus, pela lei somente, você é incircunciso. Você é uma pessoa que está longe, destituída da glória dele. Meu Deus. Vamos continuar. Pois, verso 26 do capítulo 2. Pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não se julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão é transgressor da lei? Sabe o que Paulo está falando? Ele está falando assim, gente, tem gente que guarda mais a lei do que você, que é judeu. Tem gente que tem sentimentos espirituais, tem gente que tem estrutura espiritual mais digna do que você, que é judeu. É isso que Paulo está falando, meu. Ele está dizendo, acaso essas pessoas que são incircuncisas, pela condição espiritual delas, não vai julgar vocês que são circuncisos? Lógico que vai. E aí ele vai dizer, olha, porque, verso 28, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é de fato no interior. E circuncisão a que é do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ok? Então, meus amados, a verdadeira circuncisão, escuta, crente, escuta aqui, ó. A verdadeira circuncisão é aquela que é feita no coração. E a que é feita no coração, ela precisa, meus amados, passar pelas fases da consciência. O que é a fase da consciência? Você precisa ouvir a mensagem precisa atingir o seu intelecto, ou seja, você precisa entender a mensagem. Precisa atingir as suas emoções, você precisa se compungir, você precisa verdadeiramente entender que você é pecador e que você precisa de Jesus. E precisa, por último, atingir a sua volição, atingir a sua vontade. Você, depois de entender, depois de sentir, você precisa tomar uma decisão consciente de entregar a sua vida para Jesus. Aí sim você é circuncidado no coração, que é a verdadeira circuncisão. Você entendeu isso, querido? Veja, é o pastor Renato que está falando isso? Não, meu irmão, é o que está escrito na Bíblia. Aí tu tem que aceitar. Né? E da mesma forma, né? Da mesma forma, se você abrir lá em Êxodo, abre lá.
Êxodo 12. Êxodo capítulo 12. Bem, abre aí. É só Bíblia, meu irmão. Aqui a conversa é só Bíblia. 12. Rapidinho. Estou procurando o texto da instituição da Páscoa. Mas era 12 mesmo. Ah, isso aí. Êxodo capítulo 12, do verso 37 em diante. Né? Eu estou lendo textos completos para os irmãos, para a gente aprender com a palavra, tá, meu irmão? Eu estou lendo, aí a palavra fala com a gente. A gente vai lendo, né? E aí a palavra vai com a gente. Do jeitinho que está aqui, não vou inventar nada, não. Por isso que o pessoal batiza criança, por isso que o pessoal batiza. Por isso que tem igreja que fala que batismo salva, por isso que o pessoal fala aí que ceia do Senhor salva, tem que tomar ceia, senão vai morrer pagão. Tem que batizar, senão vai morrer pagão. Ah, não batiza criança porque participa das alianças. Meu amado, só participa da aliança quem conscientemente entregar a sua vida para Jesus. Vamos continuar? Assim, verso 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, ou seja, 600.000 homens. Vou repetir: 600.000 homens, somente varões. O povo de Israel está saindo do Egito e só homem tinha 600.000, porque mulher e criança não era contada nessa época. Agora vamos colocar uma mulher e uma criança só para cada varão. Vai dar 1.200.000 pessoas. Só que o povo de Israel não tinha família, tinha tribo. Ninguém tinha um filho só mesmo. Era 3, 4, 5. Então foram mais ou menos 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, né? Por baixo, 2 milhões de pessoas. Vamos lá? Verso 38. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas, e vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram bolos asmos com massa e levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito. E não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele dia, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito, ou seja, todo o povo de Israel saiu do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, ou seja, Deus então vai colocar outra ordenança. Teve a circuncisão feita lá com Abraão. O motivo dela é o quê? O motivo dela é o quê? A fé. Então, só era a circuncisão verdadeira, o é pela fé. A Páscoa tinha que significado? A saída do povo do Egito, da escravidão para a liberdade. Vamos lá? Diz mais o Senhor a Moisés, a Arão:
Esta é a ordenança da Páscoa: nenhum filho do estrangeiro comerá dela, ou seja, nenhum estrangeiro pode comer da Páscoa. Vamos lá. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não se levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrarás osso algum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar, ó, vou lição aí, meu irmão. Quiser. É muito claro. Desejar. Se o estrangeiro, numa decisão consciente dele, de livre e espontânea vontade, quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra. Vou repetir. E será como natural da terra. Então, meu amado, não era somente o estrangeiro, veja, não era somente se circuncidar. Ele tinha que se tornar como um natural da terra, ou seja, tinha que adotar os estatutos e os juízos de Deus. Esse era o objetivo. Ok? Então tinha que circuncidar. O que significa circuncisão? Lá para Paulo. Paulo pega as realidades, né? Paulo pega os eventos do velho e interpreta segundo, né, aquilo que a Bíblia sempre ensinou. O que significava a circuncisão? Ele tinha que entregar, ele tinha que crer pela fé no Deus Jeová. Quem crê em Yahvé, quem crê no Senhor Jesus é salvo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então você creu no Senhor Jesus. Quem crê era circuncidado. Se aquele que é circuncidado, ou seja, aquele que passou pelo ato da circuncisão. O que é o ato da circuncisão? A gente leu lá em Gênesis capítulo 17. É o sinal, é o símbolo ritual do fato da fé, da mesma fé de Abraão. Ok? Fé consciente, fé relacional. Né? Mas o rito é físico. Mas é um símbolo. Não adianta você cortar o prepúcio e não ter fé em Jesus. Perdeu tempo. Fez uma intervenção cirúrgica à toa. Né? Você primeiro tem fé, depois é circuncidado. Aqui é a mesma coisa. Se o estrangeiro quiser, é isso que está escrito aqui. Se ele quer participar da Páscoa, ele precisa ser circuncidado. Só que ser circuncidado, e esse é o grande problema nosso, não é só do povo judeu, não. Nosso. Que, eu vou para a igreja, eu estou numa boa. Eu vou para a igreja, eu pertenço a uma determinada igreja, eu fui batizado, né, eu participo da ceia, então eu sou salvo. Pelo contrário. Nada disso te salva. Você é salvo somente pelo poder do Senhor Jesus, pela fé, né, pela graça através da fé. É salvo. Pastor, batismo, ceia do Senhor, ou circuncisão em Páscoa. Era o que esse negócio? Eram símbolos de realidades espirituais. O povo de Israel não foi tirado fisicamente do Egito. O povo de Israel foi tirado de forma sobrenatural do Egito. Ok? Veio 10 pragas, meus amados. Veio 10 pragas. Pragas sobrenaturais. Ao ponto de Faraó falar, não, vai embora. Aí Faraó muda
Faraó muda de ideia. Não, agora eu vou perseguir, agora é o seguinte, eu vou matar todo mundo. Aí vem uma coluna de fogo, impede o exército de Faraó de atacar o povo de Israel até que ele ultrapassasse o Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abriu, o povo começou a passar, a coluna está lá. Só que a coluna, conforme o povo passava, a coluna ia se desfazendo, a coluna ia se desfazendo, a coluna ia... Quando o povo estava quase passando, a coluna cessou, a coluna de fogo cessou. O que o exército do Egito fez? Não, vamos perseguir. O faraó deu ordem, vamos atrás deles, vamos matá-los. Eles entraram dentro do Mar Vermelho. Depois que o último israelita atravessou do outro lado, o que a Bíblia diz que aconteceu, meu irmão? Não sou eu, não. Ah, pastor, mas aí é forte, eu não acredito nesse negócio. Então, o problema é teu. Se tu não acredita na Bíblia, o problema é teu. Mas a Bíblia diz que o exército do Egito estava no meio do Mar Vermelho e aquelas colunas de água fecharam-se e o exército, com todos os seus carros, cavalos, espadas, lanças, arcos e flechas, a Bíblia diz que todo o exército de Faraó pereceu. E Miriam, do outro lado, cantou. Amém? Para purificação interior e credibilidade espiritual. Amém? Então, o que é a circuncisão? A circuncisão era um sinal, mas era um sinal da fé de Abraão. Paulo ele vai bater isso direto em todas as suas cartas. Por isso que Paulo chega a dizer em Gálatas que se você se circuncida somente pela lei, você anulou a graça. Então, meu amado, assim como a circuncisão, escuta, crente, assim como a circuncisão o era no passado, e a circuncisão sempre foi universal. Eu acabei de ler contigo aqui que estrangeiro podia ser circuncidado? Podia, mas tinha que ter a mesma fé de Abraão. Não é assim que está escrito na palavra? Então, sempre foi universal, sempre foi pela graça, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí veio a instituição da Páscoa. A Páscoa significa tirar o povo da escravidão. Né? Paulo vai dizer que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ou seja, ele morreu por nós, nós fomos tirados da escravidão. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor para lembrar aquilo que Jesus fez por nós. Só que se você não crê em Cristo, você toma a ceia para a sua própria condenação. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu expliquei isso na aula passada, assista o vídeo da aula passada, eu não vou explicar de novo, até pelo avançar da hora. Então, perceba, amado, perceba que hoje, né, a circuncisão e a Páscoa eram símbolos da antiga aliança. Aliança que foi abolida, instituiu-se uma nova aliança em Cristo. Por quê? Porque o princípio dessa nova aliança sempre foi o princípio desde Gênesis, né? E o batismo e a ceia do Senhor só tem significado se forem celebrados na mesma dimensão que a circuncisão e a ceia do Senhor e a Páscoa do Senhor, de acordo com o texto bíblico. Ou seja, antes de celebrar batismo e ceia do Senhor, a pessoa precisa entregar a vida dela para Jesus. Razão pela qual nós não cremos no batismo infantil. Porque o batismo infantil, o batismo
é um símbolo de decisão consciente pela fé. A criança não precisa disso. A criança é garantida a entrada dela no céu, não pela fé, mas pela declaração do nosso Senhor Jesus, porque ele diz assim: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Quando os discípulos reuniram lá e começaram a discutir um com o outro, quem seria o maior no reino dos céus, né? Quem estaria ao lado do Senhor Jesus? Quem seria o maior? Por quem é que Jesus vai botar as direitas? Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e disse: olha, se vocês não se tornarem como esta criança, nem entrar no reino dos céus vocês vão. Então, meus amados, batismo e ceia do Senhor não são sacramentos, não são meios de salvação, não são meios de recebimento de graça, não são meios eficazes de salvação. Essas declarações são mentiras e distorções pregadas por homens, que podem pregá-las e podem ensiná-las até nas melhores das intenções, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que batismo e ceia do Senhor, elas só têm significado real se vierem ou seja, se elas ocorrerem posteriores ao arrependimento pela fé e à recepção da graça do Senhor Jesus. Amém, queridos? É importante a gente entender isso, tá? Vamos voltar lá para o Novo Testamento, né? Vamos voltar lá. E aí eu quero falar com os irmãos sobre aquilo que Paulo continua falando sobre esse tema lá em Gálatas. Vai lá para Gálatas. Mas antes de Gálatas, vamos lá para 1 Coríntios. Abre aí, 1 Coríntios capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 18. Olha o que é que ele vai dizer assim. Ó. Não, vamos antes, porém, vamos ao verso 17. A partir do 17. E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada. Eu vou repetir, porque eu acho que tu não entendeu. Eu estou lendo a palavra de Deus. Amém? Eu estou lendo a palavra de Deus. Então você crê nela se você quiser. Olha só. A circuncisão é nada. E a incircuncisão nada é. Oh, glória! Ele fala, olha, rito
Não significa nada. Mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Veja que Paulo, ele faz questão, amados. Ele faz questão, e eu acho essa passagem fantástica, passagem pequena, mas é uma passagem fantástica. Por quê? Porque ele faz questão, ele fala sobre o casamento, depois ele fala sobre essa questão religiosa. Depois ele vai falar sobre a questão da pessoa ser servo, né? E não ser. Depois ele vai falar sobre várias questões da mulher crente, do homem não crente. Ele vai falar sobre várias questões. Mas olha só o que ele fala. A circuncisão é nada, e a circuncisão nada é, mas a observância dos mandamentos de Deus. Aí a pessoa fala assim, ué, mas a circuncisão não é um mandamento de Deus? Esse é o grande erro teológico. Quem disse que circuncisão é mandamento de Deus? Meu amado, rito é símbolo de realidades espirituais verdadeiras. Ele está falando, olha, o importante para ser salvo não é a circuncisão nem a circuncisão, porque ambos esses, se fez o rito, nada é. Se fez o rito, não é nada. E se não fez o rito, nada é. Porque o importante é o quê? É a fé, é que pela fé você recebe a graça e por receber a graça você é salvo. Isso é importante. Isso é o essencial. Da mesma forma, meu amado, o batismo ele é importante? Lógico que é importante, porque o batismo ele é o quê? Ele é uma confissão pública. De quê? Da fé que você tem em Jesus. Você decide, por livre e espontânea vontade, se batizar. Por quê? Porque lendo a palavra de Deus, você vai ler lá em Atos, né? Que quando Pedro acabou a pregação dele, né? Ele falou, ele pregou, os homens ouviram Pedro pregando, a Bíblia diz que compungiram-se em seus corações. E aí eles perguntaram, Pedro, o que nós devemos fazer para ser salvos? O que Pedro respondeu? Arrependei-vos. Primeira coisa é se arrepender. Ou seja, reconheça que você precisa de Jesus, tenha fé nele, entregue sua vida para ele, se converta. Atos capítulo 3, verso 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, verso 19. Então, Paulo vai dizer assim, arrependei-vos. Aí, depois, cada um de vós seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, amados, o batismo, ele é posterior, ele é depois do arrependimento. Poxa, pastor, por que o senhor está batendo nessa tecla? Porque, meus amados, tem muita invencionice aí. Tem gente querendo dar ao batismo um significado que ele não tem. O batismo é a mesma coisa que a circuncisão. A circuncisão acabou, meu irmão. Não existe mais circuncisão. Acabou. Não, acabou não, pastor. Os judeus ainda circuncisam. Sim, mas circuncisam somente pela força da letra. É uma tradição cultural. Tradição cultural não leva ninguém para o céu. Vou repetir. Tradição cultural não leva ninguém para o céu. Amém, queridos? Então é importante a gente entender isso. E a Páscoa, pastor, a Páscoa, né? A Páscoa, a ceia substituiu a Páscoa, não substituiu nada, substituiu nada, meu irmão. Sabe por quê? Porque as coisas só têm significado se forem precedidas por uma ação positiva de fé.
Aí vê o espantalho, né? São os espantalhos, eu chamo, é a expressão que eu uso, né? São os espantalhos teológicos, né? O que é um espantalho? É um boneco que você coloca lá para enganar, né? Para enganar quem? Pássaro, para enganar animal, né? O animal olha, pensa que é um ser humano e não vai. Não é isso que para isso que serve o espantalho? Espantalho teológico é para isso, é para enganar pessoas indoutas, para enganar pessoas que são ignorantes da palavra de Deus, amado. E você não pode ser um ignorante na palavra de Deus. Pelo contrário, todo crente precisa ser um expert na palavra de Deus. Então não aceite espantalho teológico. Espantalho é para te enganar. Veja só o espantalho teológico. Vou batizar uma criança. Olha, se você batizou uma criança, ela tem o direito de participar do quê? Da ceia do Senhor. Né? Aí uma criança de 4 anos, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então, tome do pão e beba do vinho. O que uma criança vai examinar-se a si mesmo? Veja que eu estou lendo a palavra. Eu estou lendo a palavra. Não é isso que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, que a gente estudou na aula passada? Se você perdeu a aula passada, então assista o vídeo. Como é que você vai criar esse espantalho espiritual, espiritual não, esse espantalho teológico? Aí a pessoa, não, eu batizo minha né? Aí você vê pastores dizendo assim, não, que o batismo infantil dá à criança, dá aos filhos dos crentes, isso está escrito em sites de igrejas respeitadíssimas. Mas está escrito, eu não tirei de lugar nenhum, está escrito. Se você, o batismo infantil, dá direito aos nossos filhos de participarem dos benefícios da aliança feita a Abraão. A aliança feita na Abraão é baseada na fé consciente. Como é que um rito vai dar direito à participação de benefícios de uma aliança que ela só é verdadeira se é pelo exercício da fé consciente? O que um recém-nascido, né? Como é que um recém-nascido vai exercer fé? Meu? Se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a pessoa ouve a palavra de Deus, entende e toma uma decisão consciente. Então, o nome disso é espantalho espiritual. Me desculpe, com todo respeito, mas isso é espantalho espiritual. Espiritual não, teológico. Ok, meus irmãos? Então, é importante a gente entender isso. Vamos agora para Gálatas. Vai lá para Gálatas. Então, marca na sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 7, versos 17, 18, 19 e 20. Vou repetir. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 17, 18, 19 e 20. E medite na palavra de Deus. Vamos para Gálatas. Não, antes, porém. Pô, pastor, é porque é muito texto, meu irmão. A Bíblia é muito rica nesse assunto. Vai lá para Efésios, querido, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3. Você vê que nossa aula aqui é Bíblia direto, meu irmão. Eu falo bem pouquinho, eu gosto de ler a Bíblia. Porque aí você lê, diante dos fatos não há argumento. Se a Bíblia diz que é assim, acabou. Não vamos inventar nada, não, que inventar a gente se enrola. Vamos lá. Efésios capítulo 1. Bendito, a partir do verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, mas abençoou como? O verso diz aí, em Cristo.
Como também nos elegeu nele, em Cristo. Ou seja, nós fomos eleitos em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, ou, em outras versões, caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Ou seja, tudo é em Cristo. A nossa predestinação é em Cristo. Então, lógico que todos foram predestinados. O mundo todo foi predestinado para a salvação em Cristo. Agora, o mundo todo vai ser salvo? Não. Como assim, pastor? Somente aqueles que aceitaram o plano predestinado por Deus, Gênesis capítulo 3, verso 15, o proto-evangelho. Jesus, Deus, garantiu lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, a salvação para todo mundo. A salvação está garantida para todo mundo. Todo mundo vai ser salvo? Não, porque nem todos vão aceitar esta salvação. É isso, irmão. É isso que é a predestinação. Ah, não, Deus escolheu uns para ser salvo e outros para o inferno. Aí você lê lá na Bíblia assim, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Ora, se a vontade de Deus é que todos sejam salvos, ele predestinou, ou seja, ele construiu um destino de salvação para todos. Agora, todos serão salvos? Não, porque nem todos aceitarão esse destino, essa predestinação. Todo mundo tem dificuldade nisso, gente. É o que a Bíblia está falando. Vamos continuar? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, aqui está explicando como é feito isso. Que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também foram feitos herança, segundo, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Ok? Então, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vós estáis, depois de... Olha só. Por isso, meus amados, eu acho assim fantástica a palavra de Deus. Vê se aí o verso 1:3. Olha o verso 1:3. Em quem também vós estáis o quê? Ou seja, em quem também vós estáis, ou seja, vê o verso 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, ou seja, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vós estáis, ou seja, vocês estão em Cristo. Por quê? Porque ele está falando para os Efésios, para a igreja em Éfeso. Ele está dizendo assim, ó, vocês, da mesma forma que nós esperamos em Cristo, vocês também estão em Cristo, né? Mas ele diz como eles, em Efésios, estão agora esperando em Cristo. Olha só, verso 1:3. Em quem também vós estáis, ou seja, vós estáis em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé
que entre vós há no Senhor Jesus Cristo e a vossa caridade para com todos. Meus irmãos, só falta desenhar. Quem é o selo, então? O selo da promessa feita a Abraão pela fé em Cristo. Qual é o selo da salvação feita a Abraão pela fé em Cristo? O Espírito Santo. Então não é batismo, não é ceia do Senhor, não é circuncisão, não é Páscoa, não é nada disso. O selo da salvação é o Espírito. E como é que a gente recebe o selo? Vou repetir o verso 1, 3. Em quem também vós estáis, ou seja, vocês estão em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, ou seja, você ouviu o evangelho, a palavra da verdade, né? Que é o quê? O evangelho da nossa salvação. Só que não é só ouvir, porque Israel também ouviu. E ouvindo, não creram. E por não crerem, Deus não pôde salvá-los. Mas todo aquele que ouviu e creu, e você ouviu e creu, glória a Deus, por isso você recebeu o Espírito da promessa, que é o selo da tua salvação. O selo da tua salvação é o Espírito Santo. Ou seja, vocês ouviram a palavra da verdade, verso 1, 3 do capítulo 2 de Efésios. Vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, ou seja, então você ouviu a palavra de Deus, aceitou o evangelho de Cristo, creu no evangelho de Cristo. Depois disso tudo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E este selo é o quê? É o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E aí eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Se você creu no Evangelho de Cristo, se você ouviu a palavra de Deus, creu no Evangelho de Cristo, eu vou ler aqui, né? Que é o Evangelho da tua, da minha, da nossa salvação, né? Se isso tudo aconteceu, eu agora, receba isso para a sua vida, você foi selado com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o penhor da possessão de Deus. Você pertence a Deus porque você foi selado pelo Espírito Santo. E você foi selado pelo Espírito Santo porque você creu no Evangelho. É o jeitinho que está na palavra de Deus. Pastor, eu sou batizado, problema é teu. Pastor, eu participo da ceia, problema é teu. Pastor, eu entreguei pela fé a minha vida para Jesus. Glória a Deus, meu irmão. Aí sim você é salvo. Você não é salvo porque é batizado. Você não é salvo porque você participa da ceia. Você não é salvo porque um dia você foi circuncidado. Você não é salvo porque você comemora a Páscoa. Você é salvo porque você ouviu a palavra. Você ouviu o evangelho da salvação. Você creu nele e aí você foi selado com o Espírito Santo. O selo da promessa é o Espírito. Não sou eu que disse. Eu não disse isso. Quem disse foi a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versos 1, 3. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Está escrito na palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu creio diferente. O problema é seu. Eu prefiro ficar com o que está escrito na palavra. Amém, queridos? Então, que você possa ter sido abençoado. Nós encerramos, então, o estudo da ceia do Senhor e do batismo, hoje. Por quê? Porque eu queria mostrar na palavra de Deus
que o selo não é a circuncisão, o selo não é a Páscoa, o selo não é batismo, o selo não é ceia do Senhor, o selo é o Espírito Santo da promessa. Amém? Você possa ter sido abençoado, que você possa receber verdadeiramente todas as bênçãos espirituais, que aquilo que nós lemos aqui em Efésios capítulo 1, Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Isso tudo está aí, é para você. Deus deu para você, está reservado para você. Você é possessão, propriedade de Deus. É o que diz lá em 1 Pedro, né? Quando ele fala lá, vós sois povo, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a Deus, o diabo não te toca e você vai para o céu, nós vamos para o céu para vivermos as promessas de Deus. Amém? Então, que nós possamos entender, então, que batismo é importante, sim, que ceia do Senhor é importante, sim, mas esses dois ritos só têm importância se primeiro você está selado com o Espírito Santo de Deus da promessa. Por isso que batismo e ceia do Senhor só são para aqueles que foram selados pelo Espírito Santo através da fé no Evangelho de Jesus, e não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, comunidade evangélica Geração da Conquista, e você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Preguem o Evangelho, anunciem esta maravilhosa graça de Deus e que você seja abençoado. E você que me ouve aí no YouTube, nesse vídeo, vai aqui, vai ser colocado aqui o endereço da nossa igreja, o QR Code e o Pix, para que você possa abençoar a igreja. Na nossa igreja, os pastores não são assalariados, os diáconos não ganham salário, ninguém ganha dinheiro da igreja. Todos os recursos que entram para a comunidade evangélica Geração da Conquista são revertidos para abençoar a nossa comunidade ali no Alvorada, na cidade de Manaus, estado do Amazonas. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa fazer uma grande obra em sua vida e que você possa se livrar dos espantalhos teológicos e entrar e alcançar a maturidade de homem de Deus e de mulher de Deus. Um beijo no coração de todos, que Deus os abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Amém. Um abraço. Tchau.